Você já ouviu falar que os traumas de infância são os que mais impactam a nossa vida? Olá, aqui é Fernanda Brentegani e nesse vídeo eu vou conversar com você sobre os traumas de infância que levamos para o mundo adulto. E a primeira coisa que é muito importante da gente falar, no início desse vídeo, é que quando falamos de traumas que adquirimos na infância, nós não estamos aí, querendo entrar no julgamento ou no mérito de responsabilizar pai e mãe por tudo que nos aconteceu. E sim, ter um maior entendimento de como a criança ela interage as suas experiências e os impactos que essa experiência nos causa depois na vida adulta. E também é importante a gente ter uma clareza que cada pessoa ela traz também o seu histórico familiar por epigenética, que vai influenciar também a sua história e o modo de operar na vida. E o que podemos carregar por epigenética? Bom, são várias as coisas que nós podemos carregar, tanto coisas positivas como negativas, como histórias e experiências vividas, dos nossos ancestrais mais próximos, como por exemplo guerras, tragédias, conflitos, doenças mentais, assassinatos, casos de suicídio, fome, Mas como eu falei, é claro que existem coisas positivas também. Então, quando nós falamos de traumas infantis, nós também estamos falando da construção do nosso caráter, ou seja, em qual traço que eu tenho aí no corpo que mais me influencia e mais influencia como eu opero no mundo. E a formação do nosso caráter vai também ser influenciada desde o útero da nossa mãe. Então, nós não podemos pensar o ser humano como um indivíduo isolado, como um fator isolado, nem como uma pessoa, onde tudo que acontece com ela, é culpa apenas da genética, do DNA. Nós somos seres que trazemos por epigenética uma memória e desde que estamos no útero da nossa mãe, nós estamos sim sendo influenciados. E as interações e experiências que passamos na infância também vão nos influenciar. Mas como essas experiências vão nos influenciar e como vamos interagir a elas é também determinada ou influenciada por essas memórias e gestação. Mas como é que isso acontece, Fernanda? Então, nós temos essas memórias que no momento da nossa concepção ficam lá impressas em nossas células. E em nossa gestação, além dessas memórias, do DNA que herdamos dos nossos pais, nós temos a interação com o mundo da mãe. Então, gente, quando a gente fala de gestação e tudo que o bebê sente na gestação é mãe, ou seja, a via é a mãe. E não existe uma mulher que passa por uma gravidez que não passa ali por um turbilhão de emoções, medos, inseguranças, Às vezes, esta mulher, ela está passando por dificuldades, conflitos, porque ela também interage com outras pessoas. Às vezes, ela pode ter uma ansiedade, uma depressão, um problema relacionado à alimentação, enfim, não importa, O bebê, ele vai sentir e isso vai influenciar. Tudo que a mãe passa vai influenciar essa criança. Ah, então a culpa é da mãe? Não. Como o bebê, gente, interage a tudo isso, entendeu? Então, tudo que sentimos no útero da mãe, que nos é passado através da mãe, tudo que essa mãe sente, nos influencia no momento da gestação e até depois, quando nós nascemos. E a partir do 6º mês, aproximadamente, ocorre o que chamamos de processo de mielinização. Você já ouviu falar sobre o processo de mielinização? Então, vou explicar, caso você não saiba, um pouquinho para que você comece aí a entender e depois disso pesquisar, mais a respeito. Então, a mielinização é um processo de desenvolvimento cerebral que vai passar por fases até que toda a bainha de mielina forme a sua capa. E de acordo com cada fase, uma área do nosso corpo ela vai ser ali amadurecida. E essa mielinização, ela também vai influenciar na formação dos nossos traços de caráter, que são eles: o traço esquizoide, oral, psicopata, masoquista e o rígido. Gente, se vocês não ouviram falar sobre esses nomes, deixa eu falar aqui.
Isso que eu tô falando para vocês são traços de caráter que vai ali fazer com que através do nosso corpo nós entendemos também como a pessoa e nós operamos no mundo e também muito da nossa personalidade. Não é nada patológico esses nomes masoquista, psicopata, né? Não tem nada a ver com doenças, né, mentais como nós vimos aí no filme. Isso é um outro conceito que não tem essa relação com os traços de caráter. Isso é importante também entender. E se você gosta do assunto, logo mais eu vou lançar também uma formação de análise de caráter e eu faço também atendimentos de pessoas que querem, né, por exemplo, através da análise corporal se conhecer, né, para poder aí ter mais performance na vida em diversas áreas da sua vida. A análise corporal ela faz até parte do meu processo psicoterapêutico, porque eu não deixo de utilizar em nenhuma das leituras com o meu cliente nos meus atendimentos, né? Então essa não vai ser uma aula de análise corporal, de leitura corporal, mas só para você entender, a mielinização do sistema nervoso, ela tem etapas e um sentido de amadurecimento que começa no cérebro e que vai descendo pela coluna, encapando ali a rede neural da medula espinhal. E vai acontecer no sentido crânio-caudal. Guarde bem isso porque você vai entender por que, né, a ordem, né, com que esses traços de caráter vão se formando também. Então, enquanto essa mielinização ela se desenvolve, a criança ela passa por 5 fases que moldam tanto a sua mente quanto o seu corpo. Ou seja, a cada fase da mielinização nós vamos tendo ali um amadurecimento de uma área ou região. E a cada fase nós amadurecemos algumas áreas e toda informação relacionada à interação e experiência de cada fase, elas vão ficando ali registradas em nosso sistema nervoso, de acordo com cada fase que a gente vai passando ali e a forma com que a gente vai interagindo nessas fases. E dependendo de como essa informação ela é registrada em nosso sistema nervoso, ela vai moldando também o formato do nosso corpo. E por isso que através da análise corporal nós conseguimos identificar no cliente o formato que sua mente tem e como ela opera no mundo, porque essa pessoa ela age e reage de determinada maneira em diversas situações, problemas e dificuldades em diversas áreas de sua vida. E para você entender cada uma dessas 5 etapas de mielinização, eu vou explorar com você aqui resumidamente a seguir. Então, a primeira fase de mielinização, que ocorre por volta dos 6 meses de gestação, quando o bebê ainda está ali no útero da mãe e tem relação com um formato de corpo bem magro, comprido, espichado, né, com aquela ossatura toda evidente e com o traço de caráter do esquizoide. E a dor existencial do esquizoide é a rejeição. E o processo de mielinização, ele ocorre na cabeça. Por isso que a pessoa que tem esse traço bem predominante, ela tem muita energia na cabeça e pouca energia no corpo. E por que isso ocorre? Porque essa relação do bebê com o útero e a formação desse traço esquizoide ocorre decorrente do estado fisiológico da mãe, que se altera quando ela passa ali por algum desconforto intenso ou um trauma até durante a gestação. E sempre que o estado emocional dessa mãe se altera, o estado fisiológico também se altera, fazendo com que essa mãe mande menos sangue, né, para o útero, deixando ele ali frio, duro, desconfortável para o bebê. Então é como se o bebê se mexesse, né, e sentisse ali um desconforto e parasse de se mexer. É como se essas emoções da mãe influenciassem ali fisiologicamente, fazendo, né, tudo isso no útero, como eu falei anteriormente, e a criança passe por um desconforto. Então não é a emoção propriamente, é o que essa emoção gera no útero e como o bebê absorve essas emoções para ele. Então, como eu falei, né, toda vez que o bebê se mexe ou tenta existir, ele vai passar ali por um desconforto e ele vai se sentir rejeitado, porque se ele se mexe, aquilo lá fica ruim. E aí é onde ele desenvolve essa dor, né, existencial da rejeição. Então, o que ocorre? Como toda vez que ele se mexe e ele sente esse desconforto,
ele vai, né, fazer com que esse corpo pare de existir. E ele canaliza a energia para a cabeça, onde está se concentrando todo o processo de mielinização nesse momento. Então ele desconecta com o corpo. Por isso que o traço de caráter esquizoide, ele tem esse formato de corpo, onde a cabeça, né, ela aparenta até ser maior que o corpo. E o corpo é todo magro e sem energia. Então, o esquizoide, que tem relação com a primeira fase de mielinização, ele tem a dor existencial da rejeição, pois toda vez que ele tentou existir, houve um desconforto. E para sobreviver, ele cria esses mecanismos, né, de que se não se mexer para não existir, ele não vai ser rejeitado. Aí, gente, isso influencia na formação também da sua personalidade, de como ele opera na vida, nas suas relações. Então, nós estamos falando também, né, de uma pessoa mais fechada, mais introspectiva, mais na dela, né, uma pessoa que se dá muito bem, né, com a sua ostra ali, né, fechada no mundinho dela. Porém, essa pessoa, ela também desenvolve, né, para sobreviver a essa dor da rejeição, alguns recursos, né? São habilidades, né, que vão ser úteis para ela ao longo da vida, se ela estiver nesse recurso, operando nesse recurso, e não na dor do seu trauma existencial. E quais são esses recursos? São pessoas muito criativas, inovadoras, inventivas, né? São pessoas que têm ali um potencial para a criação muito grande. E agora, falando de uma segunda etapa do processo de mielinização, ela vai ocorrer após um mês de nascimento e durante a fase de amamentação. E aqui, a região da mielinização, ela ocorre na área cervical e com o sentido da gustação. E conforme ela passa por essa fase de amamentação, ela desenvolve o traço de caráter oral, que é um corpo mais arredondado e fofinho, mas nem sempre o traço oral, né, ele é obeso, tá, gente? Ele é um formato arredondado, um olho infantil, um aspecto infantil, né? A pessoa, ela tem uma idade ali, né, mais avançada e tem todo aquele rosto, por exemplo, de menininho. Mas nem sempre, como eu falei, ele é obeso, né? Porque também nós temos o oral na falta, que é um corpo magro, mas é diferente do esquizoide, é um corpo magro, mas todo arredondado. E por que nessa fase a pessoa desenvolve esse formato de corpo? Porque em algum momento, né, faltou algo em relação aos cuidados da mãe. Então, por exemplo, se houve ali uma falta de nutrição de alimentos ou nutrição emocional, porque aqui, né, o bebê ele está em completa simbiose com a mãe. E aí, né, por conta dessas relações, e é como também o bebê entende isso aí, porque pode ser, por exemplo, né, que essa mãe, ela até era uma mãe presente, mas ela, às vezes, por não entender o que a criança necessitava no momento e da outra coisa, a criança, ela vai desenvolver essa dor existencial do abandono. Então, nem sempre é negligência, tá, pessoal? Então, para não ser abandonada, essa pessoa, ela desenvolve, né, esse formato do corpo, que vai se conectar com outras pessoas. E por isso, ela também desenvolve o dom da comunicação, do carisma, porque ela precisa chamar atenção, estar entre as pessoas para não se sentir abandonada. Então são pessoas, né, que são ótimos terapeutas, são pessoas que conectam, são pessoas aí, né, que elas unem a equipe, porque elas têm esse dom, né, de comunicação, de ajudar todo mundo, de querer todo mundo por perto, né, de adivinhar às vezes o que outra pessoa precisa para poder ajudar. Esse é o traço oral. Na terceira fase de mielinização da coluna, que ocorre ali na região torácica, e ocorre ali por volta de 1 ano a 2 anos e meio de idade, a energia dessa fase é no tronco e pouca energia nas pernas. E aqui, a criança, ela não tem o controle absoluto das pernas, porque a mielinização, ela não desceu ainda o suficiente. E é aqui, gente, nessa fase que a criança, ela sai um pouco dessa simbiose com a mãe e começa a interagir com o mundo, né? E aí, o que é comum acontecer?
Muitas vezes a criança ela vai correr, a mãe vai chamar atenção porque tem medo dela se machucar, a mãe vai ficar chamando a atenção dela pôr a mão nas coisas, né, para não quebrar e se machucar, colocando ali limites. E nessa fase, né, com que essa criança vai interagindo com o meio, ela também entende que ela precisa fazer uma gracinha, né, para chamar a atenção, e toda vez que isso é reforçado, isso vai ficando mais forte para ela. Então a forma com que essa criança ela interage com esse meio, ela vai percebendo, né, que precisa fazer algo, né, para agradar e para ter algo em troca. E ela também, né, nesse sentido, o que acontece? Se toda vez, né, que ela faz uma gracinha, alguém dá um reforço positivo ali, para ela sempre fazer essa gracinha. E aí, em alguns momentos, né, esses pais, por exemplo, não dão bola, porque tem alguma coisa ali para fazer, coisas do dia a dia, ou a criança faz, né, alguma coisa e os pais não dão bola, ela passa a entender também que para ela ser amada, ela sempre precisa fazer algo em troca. Então ela sempre vai estar nessa energia de fazer algo para ter aí esse amor, esse carinho dos pais, né? E também por isso, né, ela se torna ali uma criança sedutora, né, que vai agradar para ter o que ela quer dos pais, dos irmãozinhos, né? E aí o que acontece? Ela aprende a negociar muito bem, a articular, só que também ela vai desenvolver a sua dor existencial, que é a dor de ser manipulada e dominada, porque ela entende que se ela tem que estar fazendo algo para ter algo em troca, ela está sendo manipulada. Então por isso que ela desenvolve essa dor. Por isso, né, quem tem um traço de caráter do psicopata, que tem relação, né, com essa terceira fase de melinização, ela aprende a articular muito bem, a negociar, a liderar. E isso, né, gente, é claro que quando a sua dor da manipulação não vai estar ali na frente do seu recurso, porque todos os traços, né, independente de quais traços, e é importante você entender desde já, se você não tem esse conhecimento, que em proporções diferentes nós temos todos os 5. Mas o traço do psicopata, quando ele está no seu recurso, nossa, ele é um excelente líder, ele também conecta, ele faz as coisas, né, para um bem maior. Mas quando ele está na sua dor, gente, o negócio é complicado. Já a quarta etapa de mielinização, que ocorre ali na área lombar, e também é o momento do desfraude, né, que é quando a criança ainda não tem ali o controle do esfíncter anal e passa por algum constrangimento, né? Justamente por não ter esse controle dos esfíncteres, e aí ela não consegue ainda controlar o cocô e o xixi. E aí, nesse momento, por ela não conseguir segurar, ela pode ser repreendida, constrangida. É uma fase também que, se a criança ela desenvolve não, né? Se ela recebe muita crítica, ela é responsabilizada por tudo que acontece, isso também vai influenciar na formação desse traço de caráter, que é o traço masoquista e a dor existencial da humilhação. Por isso que esse traço, a pessoa ela tem uma bunda ali toda trancada, travada, porque ela segura, né, a merda toda para não ser humilhada, vamos dizer assim. Então, o que é essa bunda trancada, travada? É uma bunda, né, que nós costumamos chamar a pessoa que tem esse formato de bunda de pessoa reta, sem bunda, né? Uma bunda para dentro. E o que isso significa? Que não é, né, gente, só a merda que essa pessoa aprende a segurar. Ela guarda tudo para ela suporta tudo, por mais difícil que seja. E por isso, né, que ela tem um formato de corpo grande, forte, né? E um formato de corpo, diferente do oral, que é todo arredondado, o masoquista, ele tem o corpo todo quadrado, denso, pesado, né? A gente olha, parece que aquela pessoa é forte, que ela tá suportando muita coisa dentro dela, né? E por que isso ocorre, né? Porque ela precisa suportar coisas difíceis para ela, porque se ela não suportar e se expor, ela vai ser criticada, alguém vai usar aquela informação contra ela, porque ela pode também passar por essa dor da humilhação. Olha a dor existencial influenciando nas suas relações. E para sobreviver lá na infância a toda essa dor da humilhação, a criança ela também desenvolve recursos, né? Então são pessoas, né,
são extremamente detalhistas, metódicas, observadoras, muito executoras. São pessoas muito empáticas, que estão ali sempre, né, disponíveis a fazer muito pelo outro, a aguentar a reclamação de todo mundo, né? E uma pessoa muito confiável também, né? E quando eu digo que essas pessoas elas são executoras, elas são lentas para executar. Elas não se dão muito bem ali com ter que fazer alguma atividade muito rápida, porque elas gostam de fazer tudo nos mínimos detalhes, né? Para não errar, porque se erra, ela tem medo de ser humilhada. Então são pessoas, como eu falei, elas aguentam muito e aguentam tudo caladas, né? Suportam, né, o que é delas e também o que é dos outros. E estão sempre fazendo pelos outros, né? Como eu falei, são muito empáticos. O problema, né, desse traço é quando ele não suporta mais aguentar tudo isso. E aí ele explode, né? Explosões assim de raiva, de jogar tudo, né, no ventilador. E a última etapa, né, da fase de mielinização ocorre na região sacral, né, quando o sistema nervoso atingiu o ponto final desse processo na coluna, dando a essa região sacral sensibilidades novas até que o momento, né, a criança aí não tinha. E nesse momento, então, os hormônios sexuais, eles começam a surgir. E aqui não é nada, gente, no sentido sexual dos adultos, mas uma sensação, tá? Então, vai percebendo, né, de acordo com cada fase de mielinização, como a criança, né, ela vai interagindo. E através dessa interação, ela também, né, vai ali formando o seu corpo e a sua personalidade. E nessa quinta etapa, coincide com a fase onde a menina se identifica com o pai e o menino com a mamãe. E quando eles se frustram por algum motivo com essa identificação, eles desenvolvem a dor de ser trocados, traídos, né? Por isso, né, que para evitar essa dor, né, elas desenvolvem um corpo com muita energia sexual, cheio de curvas, definições, porque essa pessoa ela precisa ser perfeita para sempre ser a escolhida. Por isso, gente, quem desenvolve esse traço, né, com muita predominância, são pessoas muito sedutoras, competitivas, ágeis, né, que querem sempre estar ali no topo, né? Então, ó, entenda uma coisa. Quando nós falamos de formação de traços de caráter e quando carregamos tudo isso para o mundo adulto, o que ocorre? Nós podemos ser pessoas, né, atingindo ali o nosso potencial máximo nas nossas relações, na nossa profissão, na vida. Só que se nós estamos atuando ali na dor dos nossos traços, e o lógico que o ambiente aí nesse momento vai influenciar muito, né, impactar para que a gente fique aí na dor ou não, nós acabamos, né, fazendo com que as nossas ações, nossos pensamentos, reações fiquem ali movidos a essa dor, né? Ou seja, tudo que eu vou fazer é para evitar passar por essa dor, por esse momento difícil que eu passei na minha vida lá na infância. E é claro, né, gente, que toda dor pra gente olhar, para tirar uma pessoa da dor, a gente tem que olhar para o trauma que ocorreu lá atrás e como esse trauma está impactando aí a vida da pessoa. Então, entenda, se nós estamos aqui hoje, é porque nós passamos por todas essas fases, né, de mielinização. Mas um detalhe importante é que o ambiente e as circunstâncias vividas pela criança na primeira infância são determinantes para a configuração dos traços que moldam o nosso corpo, que para sobreviver, né, vai ali desenvolver um formato, né, adequado frente ao ambiente e essas vivências pessoais. E o que isso significa? Significa, né, que aquela fase que mais nos impactou na infância vai determinar ali também o pico dos nossos traços, e essas que tiveram mais impacto é as que mais vão nos influenciar na nossa personalidade, modo de agir na vida, seja positivamente ou negativamente. Então perceba que cada fase de mielinização e como essa criança interage, vai se desenvolvendo, essas dores, né, elas vão ficando ali impressas no corpo. E essa pessoa também traz ali recursos para sobreviver. Então,
Para a dor da rejeição, que tem relação com o traço esquizoide, ela desenvolve a criatividade. Para a dor do abandono, que tem relação com o traço oral, ela cria a capacidade de se comunicar e atrair pessoas para perto. Para a dor da manipulação, que tem relação com o traço de caráter do psicopata, ele desenvolve a capacidade de persuadir e articular muito bem. E para a dor da humilhação, que tem relação com o traço do psicopata, ele desenvolve a capacidade de executar e fazer tudo nos mínimos detalhes. E para a dor da traição, que tem relação com o traço rígido, a capacidade de ser perfeito no que faz e a sedução. E também a competitividade, né, pessoal? E o que isso significa? Que no nosso corpo, pelo processo de mielinização, ficam impressas as principais dores que temos e as fases que mais nos marcaram. Pelo formato do corpo também, nós podemos entender as principais habilidades que uma pessoa carrega, e essa informação é muito importante, porque através dos seus recursos, nós também podemos trabalhar melhor, né, o cliente. E eu sei que muito que eu estou falando aqui está sendo muito familiar para você. E viu, pessoal, para todo mundo. E ter esse conhecimento, como eu falei, é muito bom, porque a gente, quando se conhece, a gente consegue ali melhorar os aspectos da nossa vida. Então, toda essa informação também é útil, porque podemos, pelo formato do corpo e biotipo, compreender também, gente, as principais doenças, né, que nós tendemos a ter. Nós podemos entender porque certas pessoas também sempre atraem os mesmos problemas que estão ali relacionados às suas dores. Entendeu aqui a formação dos traços e como o processo de mielinização, interação da criança com o seu ambiente é importante, né, na formação da personalidade de uma pessoa e como ela funciona por conta dessas dores no mundo adulto? Então, resumindo, em cada fase do processo de mielinização, nós vamos tendo interações e experiências que vão determinar os traços que vai ficando ali mais impressos no nosso corpo e no nosso modo de agir. E esse olhar nos possibilita entender as dores que cada traço carrega e por que isso ocorreu. E é claro que nada, gente, é somente dor. Nós vamos ali adquirindo ao longo da vida, né, como eu falei, vários recursos para sobreviver a essa dor. Então, a cada fase dos traços de caráter, nós vamos interagindo e conforme essas interações, nós vamos também criando dores. E muito do que fazemos é para sobreviver a essas dores, que também é onde nós vamos criando os nossos recursos. O problema, né, é que quando criança, nós não resolvemos esses traumas, nós sobrevivemos a eles. E aí nós carregamos para o mundo adulto. E quando carregamos essas dores, esses traumas, nós agimos também influenciados por eles. Ou seja, trazemos a nossa criança ferida para o comando da nossa vida. Já ouviu falar aí da criança ferida que nos influencia no mundo adulto? Pois é, vou começar a falar muito sobre isso ao longo, né, dos vídeos que eu for fazendo também sobre traços de caráter. E aí, gente, o que acontece quando eu tô criança no mundo adulto? Eu vou estabelecendo relações infantilizadas, a gente não consegue prosperar no nosso negócio, não usamos os nossos recursos que também são adquiridos na infância, nós não prosperamos, por exemplo, na profissão, muitas vezes, né, nos comportamos como verdadeiras crianças, possuímos ali, né, relações infantilizadas, fazemos birra, não respeitamos o espaço do outro, criamos perfis dependentes emocionalmente, agimos com insegurança, acreditando, né, que nunca somos bons o suficiente, ou temos ali uma postura, né, na defensiva, ou acabamos procrastinando para não sentir as nossas dores existenciais. Pode ser que essa pessoa ela comece ali no mundo adulto a sentir culpa por tudo que acontece à sua volta, ou responsabilidade em resolver tudo que acontece à sua volta. Parece que ela tem um vazio que ela procura preencher, mas nada é suficiente. Então, gente, muitas pessoas também, quando traz essa criança ferida, ela pode ter ali
dificuldade de se priorizar, dizer não aos outros, assumindo também mais tarefas, né, do que ela dá conta, se sobrecarregando. Pode criar compulsões para suprir, né, como eu falei, um vazio existencial, ou seja, de alguma maneira, essa criança que trazemos ferida do mundo infantil para o mundo adulto nos estagna. Então, são várias as situações, né, que nos vemos em dificuldades no presente por conta do que aconteceu lá atrás, seja na nossa infância ou que trazemos do nosso sistema, que também nos influencia desde o útero da mãe e também na formação dos nossos traços. Então, muitas vezes, o cliente ele chega até nós acreditando que o problema que ele traz é a fonte de tudo. E isso é um engano. Essa é apenas a primeira parte da camada, ou seja, né, a máscara, né? Para ajudar o cliente, nós temos que ir descascando essas camadas até chegar no trauma oculto que está influenciando negativamente a sua vida. Então, para ajudar uma pessoa num processo terapêutico, o que eu faço? Eu tenho que ir observando essas camadas, né, até chegar ali no trauma oculto que está influenciando, né, a pessoa negativamente, que está influenciando negativamente na sua vida. Então, o que é importante? A gente entender as raízes que influenciam ali os nossos problemas atuais, porque muito do que a gente passa, mesmo que a gente não tenha consciência, não relaciona, nós trazemos lá de trás, né, do nosso mundo infantil. E o grande problema, né, das pessoas é acreditar que aquela queixa que ela traz na clínica, no consultório, é o problema. E aí quando a gente começa a conversar, fazer uma dinâmica com constelação, com a própria psicoterapia, e a pessoa vai relacionando, né, os traumas passados ao que ela passa ali no momento, é claro que fica, né, muito mais fácil de lidar com o problema, de elaborar, tirar essa dor que é muito grande, né, que todos nós de alguma forma sentimos. E uma informação muito grande é que pelo formato do corpo e por todo esse conhecimento também dos traços de caráter, eu consigo, né, como psicóloga, ter essa informação. E aí isso possibilita também ficar mais fácil para eu ajudar o meu cliente. E aqui, é claro, que nós não podemos ignorar que o que nós herdamos por epigenética, né, também vai nos influenciar através do campo mórfico, ou como o Jung fala, né, essa memória familiar coletiva, né? Tudo isso vai influenciar toda a nossa constituição, formação dos nossos traços, como eu falei, né? E a forma da gente operar na vida. E quando eu olho para tudo isso através das constelações ou da terapia sistêmica, que é a minha área de atuação, eu consigo ir elaborando todas essas esferas e ajudar o meu cliente a viver melhor e viver no seu recurso. Conhecer as suas habilidades, que muitas vezes ele não sabe que tem, e usá-las, né, também a seu favor para fluir na vida. Porque não adianta saber que eu tenho um recurso, eu preciso aprender a usá-los também para que tudo isso dê certo, né? E quando eu trato os meus traumas, eu trato também a minha criança ferida. E se eu trago o meu adulto de volta, ele fica no comando, eu consigo ter relações mais saudáveis, eu prospero, eu saio do vitimismo, a vida flui e eu viro a minha chave. Certo até aqui? Espero que você tenha gostado desse tema. Se você gostou, fique sabendo que vou gravar outros vídeos falando sobre o assunto, que vai te ajudar com certeza na sua jornada. Se você tiver alguma dúvida ou algum tema, né, que gostaria de ver aqui no canal, manda para mim aí na mensagem que eu te respondo em vídeo. Eu vou ficar muito feliz em poder contribuir. E, gente, e agora no final vou fazer aquele pedido, né? Se você está gostando do meu conteúdo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para você não perder nada do que acontece aqui. E outra coisa, se você conhece alguém que você sabe que vai gostar de ver tudo que eu estou passando aqui nesse canal, compartilha aí com ela esse vídeo, para que ela também possa se inscrever e se beneficiar de tudo que você já vem se beneficiando, né? E para mim vai ser um prazer, porque quanto mais pessoas eu vejo que estão gostando do meu conteúdo,
mais motivada eu fico a sempre estar postando coisas novas, tá certo? Então não se esqueça de se inscrever e conte comigo para qualquer informação ou pergunta que você deseja que eu responda, tá certo? Um forte abraço e até a próxima!